O Dr. João Neto, conhecido aí pelo bordão no coque do relógio, está sendo acusado aí de violência contra a ex-namorada. É o assunto que mais rodou aí a última semana. Vocês estão pedindo muito para eu falar sobre isso e falar sobre o que isso tem a ver com Alexandre de Moraes, isso tem a ver com política, isso tem a ver com cotas raciais, isso tem a ver com Red Pill. Então eu vou explicar tudo para vocês, quem é o João Neto, o que aconteceu de fato, o que a gente pode tirar disso e algumas outras coisas que talvez vocês nem sabem. Vem comigo para mais um vídeo. E aí, meu querido e minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo. Sou Marcelo Brock, que é o canal Marcelo Brock. Deixa o like aí, se inscreve, aquela coisa que vocês já sabem. Bom, vocês viram aí na última semana que o Dr. João Neto foi acusado, não só foi acusado, né? Ele realmente agrediu aí a ex-namorada, dá pra ver no vídeo. Virou uma grande polêmica porque ele é uma figura que ficou bem popular no último ano pelo seu bordão no coque no relógio, no qual ele ensina pessoas, né, a como andar armado sem ter porte de arma, como se defender de bandidos e matá-los e não ser incriminado, coisas do tipo. E eu não vou entrar aqui nesse mérito específico porque ele é um cara do direito, é um advogado, e o que advogados fazem é isso, né, dar explicações legais, apoios legais a quem comete crime ou não comete, ou age em legítima defesa, tanto faz. O grande ponto é que ele acabou ficando bem famoso nos últimos tempos, depois começou a dar algumas opiniões sobre relacionamento e sobre divórcio e tudo mais. E essa semana ele apareceu aí, se eu não me engano, na segunda-feira, ou de segunda para terça, acusado de agredir a ex-namorada, que aparece sangrando no vídeo, e também teve a acusação contra ele, evidentemente. Cara, vamos lá, por partes. Dentro do vídeo ali, existe ela sangrando, e ele tentando ajudar ela, né, colocando ali um pano no nariz dela, mostrando que talvez ele tenha se arrependido de determinada forma, ou percebeu o tamanho da merda que deu, e depois surge o vídeo anterior. No vídeo anterior a gente consegue ver duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira coisa é ela dentro da casa dele, e ele tentando tirar ela da casa dele à força, o que causa alguma estranheza, né? Porque que ela estava querendo ficar na casa dele enquanto ele estava tentando tirar ela da casa dele. Eu não tô defendendo ele aqui não, gente, pelo amor de Deus. Nada justifica a agressão. Mas se você tá na casa de alguém, alguém te manda sair, alguém tá te empurrando pra fora, por que você simplesmente não sai? Porque você fica batendo o pé e querendo ficar ali, e se forçando a ficar e lutando pra entrar pra dentro da casa. Parece até que era o contrário, que ele tava na casa dela e ele queria tirar ela da casa dela. Ela não morava com ele, pelo que eu busquei de informação, e isso não faz nenhum sentido, né? A não ser que ela quisesse dar não sei, quero ficar aqui, não quero ir embora, você não pode mandar embora, eu não quero terminar, ou eu quero morar aqui, não sei. Fica aqui um questionamento, né, que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Isso não justifica ele tentar agredir ela, tirar ela à força. Na verdade, não é que ele deu um tapa, que ele deu um soco nela. Ele tenta puxar ela à força pra sair. Eles acabam caindo, os dois, e ela acaba batendo o rosto no chão, né, e abrindo o lábio aí, machucando o nariz, o que leva a ter um sangramento. Depois ele até tenta, né, ajudar ela ali com o sangramento. Tá errado, ele não deveria ter tentado tirar ela de casa à força, mas a gente tem que também ser claro aqui que não foi uma agressão direta, ele não deu um tapa nela, um soco nela ou algo do tipo, ele tentou tirá-la da casa dele à força, né. Inclusive aqui a gente tem que abrir um parênteses para todos os homens, no atual momento que a gente vive. Se uma mulher te agride, se uma mulher te ataca, se uma mulher tenta ficar na sua casa e não quer sair, qualquer coisa do tipo, a sua ação não deve ser usar a força contra ela, a tua ação deve ser ir embora, filmar ou pedir ajuda, né? Ou, se necessário, até ir até a polícia para mostrar que ela tá na sua casa e não quer sair, ou para ir na polícia denunciar ela por ela ter te agredido ou coisa do tipo. Porque se você tentar se defender, evidentemente você é um homem, você é mais forte e o seu retorno físico vai ser desproporcional. E você depois, legalmente, vai sofrer um peso da lei muito maior do que ela vai sofrer, né? Se a mulher te dá um soco, você dá um soco nela, provavelmente você vai ser preso e ela vai continuar solta, ponto final. Você vai ser desmoralizado e ela continua solta. E como a gente já acabei de falar também, sua força vai ser desproporcional, você vai causar um impacto físico muito maior. Então, por mais que obviamente ninguém queira apanhar, se caso uma mulher te bata, o ideal é que você vá embora, vire as costas, vá embora, vá à polícia e denuncie ela, tente filmar ou algo do tipo para que você possa se defender.
né? Obviamente você não vai ficar ali sendo agredido, mas você também não tem condição de revidar. E eu não vou entrar no aspecto aqui de que quem bate está exposto a poder apanhar também ou algo do tipo, porque eu acho que esse assunto já é um tanto quanto irrelevante. Óbvio que alguém que bate em alguém pode apanhar, só que a gente sabe que homens são mais fortes e a gente sabe que hoje a gente tem uma legislação que é toda moldada em prol da mulher. Isso é uma realidade, ponto final, entendeu? Então, assim, o Dr. Joneto agiu totalmente errado. Ele deveria ali ter ido embora ou chamado a polícia. Olha, minha ex-namorada, ela tá aqui na minha casa, ela não quer sair, eu já pedi para que ela saísse. E ela tá, inclusive, se segurando para que não saia de casa, eu não sei o que fazer, e etc. Para que a polícia pudesse agir, ou ele mesmo deveria ter se filmado, e etc. O segundo ponto que me chama a atenção é que no momento que ele tá puxando ela à força e jogando ela para ela sair de dentro de casa, passa um sujeito ali no corredor que olha para aquela situação e simplesmente não faz absolutamente nada. Ele apenas olha. Ele não questiona, ele não pergunta, ele não tenta defender a mulher, ele não tenta ajudar a situação, ele não tenta fazer nada. Ele apenas fica ali observando e passa batido. Os homens estão extremamente covardes. Diante hoje de qualquer situação de injustiça ou de perigo, ou até de uma situação estranha, o cara não para nem para tentar entender ou perguntar o que está acontecendo. Ele simplesmente fica com medo e vai embora, né? Não tô falando aqui que vocês devam pagar de herói, eu acho que ninguém deve pagar de herói, nem se vai se metendo em briga de marido e mulher, mas quando você tá vendo um confronto físico acontecendo, você tem que pelo menos parar e tentar entender o que tá acontecendo e perguntar. Eu creio que ainda existe esse mínimo dever como homem, né? Diante de uma situação, não é sair agindo sem entender o que está acontecendo. Primeiro tentar entender, tentar perguntar, tentar separar, tentar acalmar as pessoas. É disso que eu tô falando. Tô falando de ele sair batendo no cara ou nada do tipo não, tá? Porque isso aí provavelmente vai trazer mais problema do que solução. Então também não é pra pagar de cavaleiro branco não, como já falei outras vezes. Mas aqui agora, passando desse ponto, que foi dito tudo isso aí, e que provavelmente o Dr. João Neto vai se estrepar, né? Independente aí dos questionamentos que nós temos às atitudes da mulher, eu acho que o ponto mais importante aqui é o seguinte. A gente tá falando de um cara que é velho, gordo, careca e feio. Esse cara tá com uma menina bonitinha, novinha, inteirinha, com metade da idade dele. Será que ele acha que realmente aquela menina tava com ele por algum tipo de amor genuíno? Eu acho que a gente tem que buscar ser um pouquinho realista, sabe? Muitos homens aí usam do seu dinheiro, da sua fama para conseguir mulheres que jamais estariam com ele naquele momento por atração genuína, por desejo genuíno. Ou seja, a mulher tá com ele por comodidade, por interesse, por outras razões, seja de financeira, seja de status, seja de conforto, seja de... não sei, mas é uma relação de interesse. Então quando você fica com mulheres que estão no nível que jamais ficariam com você usando de artifícios de interesse para convencê-las, de atração negociada, é claro que você vai atrair mulheres espertas, mulheres interesseiras, mulheres que podem querer te dar um golpe e fuder com a tua vida. Muitos dos caras aí ficam mais velhos, largam a esposa ou traem a esposa que tá com ele há muito tempão, que realmente gosta dele, tem uma boa relação, e aí, cara, simplesmente colam com uma novinha dessas interesseiras e depois vai se estrepar, vai causar problema. É óbvio que elas vão causar problema em algum momento, elas estão ali por interesse. No momento que ela puder agariar alguma coisa, dar algum tipo de golpe, ou sugar alguma coisa ali, é óbvio que ela vai fazer. Então é uma coisa meio que óbvia. Então nesses casos também, quando um golpe acontece, é bem feito na minha opinião, bem feito pro cara. De novo, não quer dizer que esteja certo, mas bem feito. O cara tem que ser um iludido muito grande pra achar que ele é o pica de mel, velho, gordo, feio, pra estar com uma menina com metade ou menos da metade da idade, toda inteirinha, que provavelmente ele não aguenta nem dar conta de transar e ter um bom desempenho sexual pra satisfazer aquela mulher na idade que ela tem. Que essa é a realidade. Então, bem feito. E agora falando pelo ponto final, eu não esperava grandes coisas do João Neto, porque as farras e as narrativas dele, na minha opinião, sempre foram lamentáveis quando a gente fala no aspecto social e político. É um cara que idolatra Alexandre de Moraes em todas as suas ações e funções, defendeu e elogiou Alexandre de Moraes em todas as suas atitudes autoritárias e inconstitucionais. Eu acho que você pode ter sua opinião política e sua ideologia, mas se você é um cara que se diz representante da lei, você precisa fazer críticas a alguém que age ou tem ações que desrespeitam ou não estão em conformidade com a Constituição. Tá? Ele reconhece o abuso de autoridade do Alexandre de Moraes, mas ele não reconhece a inconstitucionalidade das ações do Alexandre de Moraes, que são óbvias. Se você pegar uma inteligência artificial, colocar os processos e as ações do Alexandre de Moraes e pedir para colocar em relação à Constituição para ver se é constitucional, a inteligência artificial aponta várias ações constitucionais nas ações do Alexandre de Moraes. Isso aqui é realidade, não é ideologia nem discussão política. Então é um cara que colocou o seu pensamento, né, político ali, ideológico, acima, né, ou sua babação de uva ao Alexandre de Moraes, acima da realidade e da conformidade da lei. Outro ponto interessante a se observar do Alexandre de Moraes é que ideologicamente ele tem aquele pensamento bem tosco e vitimista, né,
como, por exemplo, daquele tipo de pessoa que defende cotas raciais. Como vocês sabem, eu sou profundamente contra cotas raciais. Eu acho que cotas raciais são uma ofensa aos próprios negros, né? Eu acho que a gente tem que ter cotas e algum tipo de apoio a quem tem uma situação de renda baixa, porque tem brancos que estão em situação de vulnerabilidade, tem pessoas loiras de olhos azuis que estão sem saneamento básico, sem acesso à educação e coisas do tipo, e existem pessoas negras que estão ricas. Ah, mas existe um processo histórico, não sei o que, de reparação, não acredito nesse tipo de coisa. Acho que a gente tem que resolver o problema do agora, né? Quem precisa de ajuda agora? A gente não pode pegar... Eu vi várias pessoas, por exemplo, que são negras, terem acesso a vagas, né, prioritárias, em que essas pessoas negras tinham melhores condições financeiras até do que outras pessoas que estavam inseridas ali naquele contexto de onde eu vim. Então, sim, discordo totalmente, não acredito em reparação histórica, tá? Não é porque eu sou branco que eu devo alguma coisa a quem é negro, porque há 2 séculos atrás houve um regime de escravidão. Eu não participei, eu não compactuo, eu não concordo e nem defendo esse regime. Então eu não devo nada a essas pessoas. Eu acho que hoje a gente tem que buscar apoiar quem está numa situação de vulnerabilidade. Isso independe de gênero, de cor, de raça, de etnia, enfim, de nada, de opção sexual, de nada. A gente tem que olhar para o ser humano como o ser humano em sua particularidade, na situação que ele tem vulnerabilidade. Enfim, essa é a minha opinião, como eu já falei várias outras vezes. Então discordo profundamente dele nesse aspecto, né? Até porque, como a gente sabe, o doutor, esse doutor o João, ele tem uma boa condição financeira, né? Ele é bem rico e ele ficou rico defendendo bandido, porque é basicamente assim que advogados criminalistas enriquecem, defendendo bandidos, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui se devem existir advogados criminalistas, se isso é moralmente ou eticamente errado, coisa do tipo. Cara, não é o ponto. O ponto é que aqui o cara ficou rico defendendo bandido, acabou, tá? Por fim, eu quero trazer um outro ponto que é um ponto que eu acho interessante. Isso aqui, vocês podem não gostar, vocês podem achar um pouco... Algumas pessoas vão falar que é xenofobia ou algo do tipo. É óbvio que existem exceções, mas via de regra, o homem nordestino no Brasil é uma classe que eu considero assim como extremamente machista. O homem nordestino, e eu falo isso não por eu falo isso por conhecimento empírico. Eu tive a oportunidade no Brasil de conviver com diversas famílias nordestinas, tá? E eu presenciei coisas nessas famílias nordestinas e nas ações desses homens nordestinos que vieram do Nordeste muito graves em relação ao que eu estava acostumado a conviver com famílias do Sudeste, com famílias do Sul, com famílias do Centro-Oeste. Os caras ali, os pais, os avós, né, os tios, os homens ali mais velhos que vinham do Nordeste, eram muito babacas. Os caras batiam na mulher, os caras traíam na mulher, os caras abusavam das próprias filhas, das próprias sobrinhas. Eu vi coisas tenebrosas. A cabeça do homem nordestino é de um nível de escrotidão absurdo. E eu tô falando isso porque o Dr. João Neto, ele é de Alagoas, tá? E a minha intenção aqui não é atacar os homens nordestinos como um todo, eu acho que existem exceções, mas via de regra, o que eu observei empiricamente durante a minha vida foi isso. Sabe aquele estereótipo do machista, babaca, escroto, que acha que a mulher é um bicho, que algumas feministas criam, né, e que passa até um pouco do ponto, né, em diversos momentos? Eu acho que quando você olha ali pro homem nordestino em geral, grande parte ou grande maioria realmente parece ser aquele estereótipo. Eu costumo ser bem honesto aqui, vocês sabem que eu não sou feminista, mas eu costumo ser bem honesto e realmente eu percebo que no Nordeste não existe muito essa prática. O que me estranha, eu acho contraditório, quando a gente fala de Nordeste, a gente está falando justamente da parte do país que é comandada pela esquerda há mais tempo, né? O Nordeste é a região do país que mais tem governos de esquerda, 90 e tantos % do Nordeste é governado por governos de esquerda, então, e há mais tempo do que todas as outras partes. Então, ironicamente, é a região mais machista e com mais tipo de coisas, né? Assim como é a região mais violenta também, com mais número de homicídios, com maior pobreza e tudo mais, enfim, né? Tudo que a esquerda diz combater é o que mais existe justamente na região que eles mais comandam. Então fica aqui um pensamento, vocês podem comentar o que quiser, vocês podem acrescentar ou criticar, não tem problema nenhum. Mas é isso, acho que eu falei tudo que tinha pra falar sobre o caso aqui, em todos os aspectos. Pra finalizar, eu não tô aqui pra dar sentença de ninguém, isso não cabe a mim, que a justiça investigue, chegue às suas conclusões, eu falo pautado no que eu sei e no que eu vi até então, tá? E aí vocês têm as opiniões de vocês também, mas vamos ver o que vai acontecer. Como a gente sabe, o Dr. João Neto é um suposto homem da lei, então ele deve saber muito bem como se defender, como se explicar. Vamos ver aonde isso tudo vai chegar. Eu não acredito que isso vai chegar em cadeia, eu acredito que, por todo o contexto que eu passei para vocês, é muito mais provável que isso chegue num acordo financeiro. Eu acredito que o que a menina quer é dinheiro, ele tem dinheiro, ele não quer ser preso, então provavelmente isso vai se finalizar num acordo financeiro. Ele vai dar dinheiro para ela, vai perder uma boa quantidade de dinheiro, ela vai ganhar uma boa quantidade de dinheiro, vai seguir o baile e é isso aí. Esse vídeo é só e até a próxima.